Opa, ainda lembram de mim? Não? Feliz 2022 a propósito. Na verdade, 2023. Sei que é meio clichê, mas obrigado por todo o apoio, de coração. Muito obrigado, pessoal. E nesse tempo de ausência, lançou Charlie in Underworld, a continuação desse jogo daqui. E eu tinha planos de fazer vários vídeos de teoria sobre, mas olha só, foi tudo pra vala. Sabe por quê? O Tiff mentiu pra gente. Ok, nesse jogo aqui continuamos acompanhando o escritório do submundo, mas dessa vez não pela perspectiva de Eugene, mas e sim por Charlie. Lembra daquela personagem que encontramos no metrô e que ela poderia ser selada também pela Joan? Pois bem, essa personagem aparece aqui fora do selo, e sem memória, e completamente brilhante. É confuso, mas vai fazer sentido, eu espero. Charlie aparentemente acabou de sair do selo de John e está confuso, porém Eugene está lá justamente para tentar esclarecer algumas coisas. E esse Eugene é o mesmo do final humano do escritório do submundo, que é o final verdadeiro. Obrigado Sam, Kel e Sam, pela correção. Voltando, então Tiff aparece dizendo que o selamento afetou a sua memória. Porém, mesmo estando brilhante, ainda seria perigoso deixar Charlie solto sozinho por aí, ainda mais com sua memória única. Almas poderosas o suficiente têm suas próprias memórias únicas, que são personificadas em objetos. No caso de Charlie, é sua tesoura. Então Rive aparece agarrado em um espírito maligno que atravessa a janela do escritório, mas que é rapidamente contido por Tiff. Rive é repreendida, mas o que importa é que ela olha para Charlie e questiona o motivo de um espírito maligno estar tão brilhante agora, já que para recuperar nem que seja um pouco do seu brilho, é necessário muito esforço. Raiden também aparece e de repente o espírito maligno se levanta e vai atrás do corpo de Eugene, que estava sentado nas escadarias da estação. Então Joan finalmente aparece para derrubar o espírito. Ela não tinha aparecido antes porque poderia acabar assustando Charlie, mas quem fica em choque é ela por ver Charlie completamente brilhante e sai dali com pressa. Tiff então dá a missão para Charlie ir atrás dela em troca de poder usar sua tesoura de vez em quando, pois pode ser que ajude a recuperar sua memória. Eugene e Raiden também vão para ajudar e supervisionar Charlie. Raiden consegue informação com os gatos de rua que conhece e os três vão parar na floricultura de Cian, mas eles dão de cara com o espírito maligno de uma senhora que ataca o grupo. Eles tentam se proteger dentro da floricultura, mas o espírito consegue passar entre as brechas e atacar a Charlie. Charlie então pega sua tesoura com Eugene e percebe que a gravata do espírito estava o sufocando. Então ela corta a gravata, fazendo o espírito ir embora depois de ficar mais calmo. Eugene dá o sermão de que Charlie deveria ser o mais neutro possível nessas situações, para sempre tomar a melhor decisão. E Joe finalmente aparece e todos voltam pro escritório. No dia seguinte, Charlie e Raiden conversam sobre filmes que ele via no hospital em que vivia, enquanto esperam Eugene terminar o trabalho que ele tem na estação, para assim procurarem mais sobre o passado de Charlie. Primeiro, eles vão até uns amigos de Eugene na delegacia, e depois até a casa de Eugene, procurar na internet. Durante a pesquisa, Raiden acaba vendo uma postagem de sua mãe sobre escolher o nome de seu bebê, já que ela estava grávida. Isso faz Raiden acreditar que os pais esqueceram dele, e que ele foi um bom menino só pra ficar sozinho no final. Ele vai até a casa dos pais e começa a se transformar em um espírito maligno. Eugene e Charlie tentam conversar com ele para ele se acalmar e, dependendo de suas respostas, os três vão pra dentro do sonho do pai dele. E lá eles conversam com seu pai sobre que nunca esqueceram dele e tudo mais. E Raiden finalmente se acalma e até ajuda a escolher o nome para seu irmãozinho. Quando ele termina, Raiden fica mais brilhante do que o normal e finalmente escolhe descansar em paz. Voltando pro escritório, eles dão a notícia pro rei do pessoal e guardam o chapéu de Raiden, que ficou para trás. Depois disso, John se lamenta muito sobre a partida de Raiden, lembrando de seus próprios filhos, enquanto Rive e Tiff reorganizam um time de patrulha, já que Raiden não estava mais no grupo. Charlie e Eugene acabam indo juntos até o parque local, que era cortado por um rio. Lá, eles encontram vários fantasmas de animais e tudo mais. Porém, eles também encontram um espírito maligno que rondava aquela área por décadas, que, aliás, fico me perguntando como que ainda não selaram ele. Eles fogem do espírito, mas acabam percebendo que ele estava atrás de uma casa específica, a casa de uma das filhas de Joan. Eles tentam impedir a todo custo o espírito, mas ele era muito forte. Então Joan aparece e o espírito reconhece Joan, fazendo eles entrarem em uma luta muito violenta. Eugene vai chamar o Tiff enquanto deixa Charlie com sua tesoura, tentando resolver esse problemão. Quando os fantasmas estão emocionalmente agitados, suas memórias fluem ao seu redor, fazendo com que quem estiver por perto possa vê-lo. Charlie acaba vendo o passado de Joan. Ela tinha voltado de uma guerra e estava tentando viver normalmente com suas
filhas. A filha do vizinho vivia brincando com elas e por isso Joan e seu vizinho Bill conversavam de vez em quando. Um dia, o marido de Joan deu uma arma para ela, pois ela ficava incomodada sem uma arma por perto, por causa da guerra. Então, nesse momento, Bill entrou em sua casa de surpresa para devolver uma fita que sua filha tinha esquecido. Então, Joan atirou nele por pensar ser um ladrão, e assim ele ficou conhecido pelo bairro. Ela passou a vida inteira escondendo isso, mas o espírito de Bill queria se vingar dela agora. Porém, ela não ia deixar isso acontecer tão facilmente e começou a se tornar um espírito maligno também. Dependendo de sua escolha, Charlie decide parar Joan e fazer ela aceitar as consequências do que fez. Quando Tiff e Raven chegam, tudo já acabou e Joan decide se selar junto de Bill para que ele possa se vingar dela sem machucar ninguém. Todos voltam para o escritório e Charlie começa a ficar cada vez mais escura. No dia seguinte, Charlie devolve a tesoura para Eugene, que estava cada vez mais distante por perder seus companheiros. Eugene aqui está muito mais sentimental do que no jogo anterior. Raven aparece e, como sempre, fica fazendo suas piadinhas com Charlie, mas dessa vez ela questiona mais sobre o motivo de Charlie estar ficando escura e o caso de Joan. Se Joan cometeu uma ação tão ruim, por que Bill virou um espírito maligno, mas ela não? Então, Raven leva Charlie para ver o nascimento de um fantasma, algo que ela estava esperando há muito tempo. Chegando lá, por estar muito eufórica, ela pede para Charlie ver as suas memórias. Raven trabalhava muito em uma empresa, e depois de descobrir alguns podres, ela resolve vazar para a mídia. Porém, isso iria acabar com a carreira dela e de seu amigo Brian. Mas ele tinha família, e como isso poderia prejudicar muito ele tentou pegar as provas da mão de Raven. Porém, ela acabou caindo nos trilhos do metrô e morreu. O fantasma que iria nascer era de Brian, mas diferente do que Raven imaginava, ele era totalmente brilhante e foi descansar em paz. Raven ficou furiosa com isso, pois mesmo ele tendo sido inocentado por ser um acidente, ele ainda assim matou ela. Então, por que ele não escureceu? Ela então volta para o escritório com Charlie e procura por Tiff. Ele nunca erra. Então, como é possível alguém que cometeu uma ação ruim ser tão brilhante? Tiff mentiu e estava escondendo algo esse tempo todo. Ela então se transforma em um espírito maligno e, cara, quando ela se transforma disso pra isso, você percebe que fuda. Então Tiff finalmente chega pra conter Raven e com dificuldade ele consegue selá-la, mas mesmo após selá-la, ele ainda tem dificuldade de mantê-la presa. Raven só é a minha personagem favorita. No dia seguinte, Eugene está tendo dificuldade em se concentrar no trabalho por causa de tudo que aconteceu, então ele volta mais cedo pra casa. Charlie vai até ele e eles conversam sobre Raven e a suspeita dela, mas Eugene se recusa em acreditar nela por ela ter se tornado um espírito maligno, enquanto Charlie diz que Eugene está obedecendo Tiff cegamente. Então Eugene vai embora e Charlie vai conversar com Cian sobre tudo o que aconteceu. Charlie está preocupado que, caso fique totalmente escura de novo, ela se torne um espírito maligno, e Cian diz que Eugene está em uma cafeteria próxima. Indo até lá, Eugene também estava desabafando com alguns amigos, então ele finalmente vai até Tiff confrontá-lo. Ele e Charlie encontram Tiff na estação e finalmente tem a revelação. Desde o início, a função do escritório do submundo era ajudar as almas a encontrarem seu caminho de paz e, ao mesmo tempo, deixar suas almas mais brilhantes com essas boas ações. Porém, se isso fosse verdade, Tiff não ficaria mais escuro com o tempo. E não teria sentido Charlie estar tão brilhante depois de tudo. Então só tem uma resposta. O que escurece as almas é, na verdade, a culpa que elas sentem. E por esconder isso de todos, a culpa de Tiff estava chegando no seu limite suportável. De repente, tudo escurece. E quando Charlie abre os olhos, parte da estação está desmoronada. E Tiff está protegendo o corpo de Eugene da possessão de outras almas. Raven escapou do selo e acabou levando a alma dele junto. Por Tiff estar instável, Charlie pode ver suas memórias. Tiff, em vida, era filho de uma família nobre, mas também era um bruxo. Por isso, ele era considerado uma mancha na linhagem da família. Um dia, ele recebeu uma proposta de sua mãe para investigar um portal que tirava as almas dos vivos. E, após aceitar isso, ele cortou os laços com sua família e, aparentemente, ele tocou nesse portal. O propósito de Tiff se tornou proteger esses portais a qualquer custo. Charlie então vai ajudar Eugene. Chegando lá, o local está coberto de cabelo da Raven. E Eugene está tentando acalmá-la, mas não dá certo. Então, por isso, Charlie tem que cortar o cabelo de Raven para tentar chegar nela. Durante esse processo, o poder de Raven é tão intenso que faz Charlie ver suas próprias memórias ao contrário, até chegar no motivo de sua tesoura ser sua memória única. Charlie era uma pessoa estranha e vivia quieta no seu canto fazendo bonecos de papel. Com o tempo, foi construindo uma amizade com um colega de classe, mas por ter tantos problemas em casa, achou melhor se afastar. E nisso acabou ferindo seu colega acidentalmente com a tesoura. Por causa disso, ela foi chamada para conversar com seu pai, mas não exatamente sobre o acidente que o garoto tinha sofrido. Ele até tinha
tinha perdoado Charlie, mas sim pela vergonha que a família passou pela situação toda. O pai de Charlie era muito rígido com ela, querendo que ela fosse sempre a melhor, mas não era isso que ela queria, e no calor do momento ela se fere com a tesoura e sai dali correndo. Com tudo um caos, Charlie finalmente consegue chegar em Rive e ela até volta ao normal por um tempinho, mas depois ela se transforma novamente e vai até Tiff, cortando a garganta dele. E tanto o Rive e a ferida nele começam a brilhar e ela some, deixando um rastro de flores igual ao de Raiden. Tiff pega seu leque e uma trance de Rive e entrega para Eugene, meio que passando o cargo de chefe para ele. E olha só, vemos o Tiff sorrindo antes de ir embora para procurar outro portal. No fim, apenas Eugene e Charlie ficam no escritório do submundo e termina com Charlie dizendo para um espírito maligno: já que temos muito tempo antes de deixar esse mundo, há tempo de sobra para ficar bem. Então, até ficar bem, por que não conversamos? E esse é o final Eugene e Charlie. Tem também o final Charlie no submundo, que é bem parecido com o anterior, mas no final, ao invés de conversar, Charlie corta todos os espíritos malignos que encontra na estação. Mas eu não sei dizer exatamente como pegar esse final. Em uma das minhas tentativas eu apenas peguei ele e eu só sei que o Eugene não desmaia no final da batalha e Charlie possui ele aparentemente para se afastar de Rive e Tiff. Tem o final Pântano dos Espíritos Malignos, onde Raiden, Joan, Rive e aparentemente o Tiff se tornam espíritos malignos. O escritório não existe mais, a estação está abandonada e Charlie volta a atacar as pessoas que passam por ali. Ah, e também tem um final bônus, que é parecido com o final do Eugene e Charlie, mas com agradecimento por ter jogado. E esses foram todos os finais de Charlie em Underworld. Vou ficar devendo algumas coisas porque, sinceramente, eu simplesmente não entendi nada. Mas o jogo anterior já tinha um bom fechamento da história, e esse aqui consegue explicar algumas dúvidas do jogo anterior, e fechar o arco de alguns personagens, exceto do Tiff, aparentemente. Em breve deve ter outros vídeos e fui!